Penúltima mensagem sobre José, é a 13ª, capítulo 49, de Gênesis. Nas duas últimas pregações sobre José, nós vimos que Jacó, bem perto de morrer, abençoou os filhos de José, Efraim e Manassés. Comentamos sobre aquele gesto de cruzar os braços, dando prioridade da bênção que seria para o primogênito, mas ele inverteu e deu para o mais novo, Efraim. Perguntamos o motivo daquela inversão. E nós dedicamos, então, uma pregação inteira sobre o princípio de que Deus tem uma inclinação especial pelo mais fraco, pelo mais novo, pelo mais pobre, e o mais frágil, em vários aspectos. E já explicamos detalhadamente isto até onde pudemos, porque é um assunto um tanto quanto misterioso, inclusive, considerando a soberania de Deus, mas falamos nisso também. E nós verificamos alguns motivos que explicariam esse princípio, pelo menos até certo ponto, porque a maneira de explicar mesmo isto é dizer que Deus é soberano e faz o que lhe agrada. E nós vamos tocar hoje sobre a soberania de Deus. Muito bem, então depois de Jacó dar as bênçãos a José, através dos dois filhos de José, ele agora chama os outros 11 filhos, eram 12 filhos homens, e faz profecia sobre cada um dos 12, conforme diz aqui 49, 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de explicarmos mais uma vez a Tua palavra, e que Teu Espírito trabalhe fundo nos nossos corações, que já somos crentes, e aprendamos coisas válidas para a Tua doutrina, para os Teus ensinos, para o que Tu queres que nós conheçamos, e também coisas práticas, nós aplicarmos hoje. Obrigado por cada um daqui que é salvo em Cristo. E obrigado por cada um aqui que não é salvo em Cristo ainda, porque eles estão aqui com alto privilégio de ouvir a Tua palavra e com a oportunidade de ouro para se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação, diz a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dedicamos esta pregação a Ti e a Ele. Amém. Então nós vemos aqui Jacó agindo como um profeta, inspirado pelo Espírito Santo, de uma maneira solene. Depois de chamar José, chama os outros 11, agora está com os 12 à sua frente. E ele fala claramente: eu vou dizer coisas futuras para vocês, meus filhos, ouçam o que eu vou dizer. É uma linguagem altamente poética, às vezes metafórica, de difícil identificação, na maior parte das vezes, do que realmente se tratava em cada detalhe, em cada coisa que ele dizia. E eu não vou comentar sobre cada filho de Jacó, ou seja, cada tribo, cada um desse aqui servia de nome, era o patriarca da tribo que levava o seu nome. Mas ele fala aqui então de Rubem, Simeão, Levi, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim, José e Judá. São os 12.
Eu vou falar apenas sobre Judá e sobre Israel, ou sobre José, um pouco. As outras eu não vou comentar, fugiria ao propósito de focalizar sobre José. Mas Judá não dá para não falar, porque vocês vão ver aqui que vai se tornar a tribo mais importante, de longe, a mais importante tribo das 12, tribo da qual veio Davi, e de quem veio o Cristo, o Messias. José está lá no versículo 22, 49 e 22. Uma curiosidade é que ele disse coisas positivas sobre os filhos e coisas muito negativas. Seria interessante você, que gosta de mais detalhes da Bíblia, você dá uma estudadazinha nisso. Não se sabe, como eu falei, alguns detalhes do que Jacó quis dizer, mas tem outras coisas que a gente sabe exatamente, como, por exemplo, Rúben, que é o mais novo, ele perdeu o direito de primogenitura, caiu em desgraça, porque desonrou o leito do pai, seduzindo uma concubina do próprio pai. Simeão e Levi tiveram palavras duríssimas de Jacó: eu não quero conversa com vocês, minha alma não tem comunhão com vocês. Uma coisa fortíssima que ele falou com Simeão e Levi. Por quê? Examinem. Eu ainda fui tentado a entrar nesse detalhe, estudei sobre todos esses aqui e tudo, mas resolvi deixar, porque ia entrar em alguns detalhes não pertinentes ao nosso tema de José, além de, em alguns casos, como falei, ser muito difícil até identificar o que ele queria dizer. Mas é muito interessante, Rúben, como já comentei, Simeão e Levi. Quanto a José, que na realidade era representado por Efraim e Manassés, como já expliquei, ele diz assim: José é um ramo frutífero. Ramo frutífero, repete, junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro. Não me pergunto que muro é esse. É, como eu disse, é altamente poético, mas a gente percebe que aqui transborda bênção, coisas boas, progresso e crescimento. Isso é muito fácil de observar. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Falando de Deus aqui. O poderoso de Jacó é o próprio Deus. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Aqui daria algum assunto bem interessante, o próprio Deus sendo chamado de pastor de Israel e pedra de Israel, rocha. Cristo foi chamado disso tudo, daria para falar um bocado aqui, mas não vou. Pelo Deus de teu pai. Interessante que ele estava falando na terceira pessoa, ele. Agora ele fala na segunda pessoa, Deus do teu pai, como se ele estivesse olhando agora para os olhos de José, que estavam na frente dele. E ele fez algumas vezes isso com outros filhos também. Falava na terceira pessoa, dando a ideia que falava com o filho de uma maneira mais geral, ou com a tribo que viria daquele tal filho, mas às vezes ele dizia tu, olhando para a pessoa mesmo, como ele fez agora, pelo Deus de teu pai, olhando para José, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso. Já chamou aqui Deus umas 4 ou 5 coisas diferentes. Você vê a riqueza do que Jacó está dizendo aqui para José, hein? E pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Primeira vez a palavra bênção. Com bênçãos dos altos céus. Segunda vez. Com bênçãos das profundezas. Terceira vez. Com bênçãos dos seios e da madre. Quarta vez. As bênçãos de teu pai excederão. Quinta vez. As bênçãos de meus pais até ao cimo dos montes eternos. Sexta vez. Estejam eles sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Da vontade, não é da vontade, vem à mente, os humilhados serão
exaltados. E aqui está José altamente exaltado diante dos 11 irmãos, alguns dos quais, ou vários dos quais, talvez todos menos Benjamim, que participaram de uma humilhação terrível ao próprio José, quiseram matá-lo, desistiram de matá-lo, jogaram dentro de um poço vazio, tiraram de lá, arrancaram a veste dele para poder molhar no sangue, dizer para o pai que tinha sido morto por um animal, venderam para os mercadores. Muito humilhado foi José perante esses próprios irmãos que agora ouvem isto. É Deus mostrando agora a sua recompensa ao seu servo que se manteve o tempo todo fiel. E, obviamente, eu imagino que cada palavra dessa que Jacó dizia para José, os irmãos faziam, ai. Aí, mais um, ele ia murchando, e olhando para o chão, e se envergonhando, e se lembrando, e se constrangendo. Deve ter sido difícil para os 11 ouvirem aquilo, mas José foi muito exaltado. E quem não gostaria de ter sobre si palavras proféticas falando em bênçãos, 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 6 vezes, é muita bênção. Agora pergunte a José o que ele passou, o que ele viveu, de fato. Então isso serve como um bálsamo para os que sofrem hoje e são filhos de Deus em Cristo. Olhem para José, viriam bênçãos, muitas bênçãos, mais bênçãos, e a gente pensa que acabou e vem mais bênçãos. Pois isso será com qualquer crente. Ah, então vou ficar o rei de algum país por aqui. Não, não quero isso não. Aqui não presta não, para ser nem rei, milionário, aqui não presta para ser nada. No máximo para ser crente em Jesus Cristo, e por enquanto. Enquanto a gente não vai para lá, ou ele não vem para cá. Porque aí nós sermos deste mundo, crentes com Cristo aqui, aí é a maravilha das maravilhas. Mas por enquanto, até crente aqui sofre. E Paulo dizia, eu quero ir logo. Por que, Paulo? Porque aqui é ruim. Então, não queira nada aqui. Não, mas é porque o Velho Testamento fala muito em bênçãos materiais, né? Aí eu tinha pensado, né? Tenho estado um pouco dificultado, de repente, se eu for um pouco mais fiel, Deus pode me ajudar. Tem muito pastor dizendo isso por aí, muita passagem do Velho Testamento dizendo isso. Então, José, né? José sofreu, no fim foi rei, poderoso. Não. Aqui José é um exemplo só, pequeno, de bênçãos. E as bênçãos de que fala aqui não são só bênçãos materiais que viriam sobre José, não, mas espirituais e bênçãos eternas também, que está tudo junto. Mas para nós, o que tem de certeza e certo mesmo são bênçãos e bênçãos e bênçãos, não 6 vezes, mas 60, 600, 6.000, escolha. É infinidade de bênçãos, porque são bênçãos eternas, que todo crente vai ter com certeza absoluta no Senhor Jesus Cristo. Quando estiver sofrendo, olhe, pense em José e no que ele ouviu depois. Agora, foi fiel. Foi fiel. O que perseverar será salvo. Então nós vamos ser salvos pela perseverança. Não é salvo pela perseverança, mas por uma fé que nos assegura perseverança. Bem diferente, né? E uma fé dada por Deus. Mas a perseverança é algo muito importante na vida cristã. Bom lembrar, antes de entrar em José, que são 12 tribos. Os que gostam de ir um pouquinho mais fundo e fazer umas continhas. 12 tribos. Levi não teve tribo, porque ele foi o ascendente de Arão, aqueles que seriam sacerdotes, e dos outros que não eram parentes de Arão, mas eram da descendência de Levi, que foram dedicados ao serviço no templo. Então não houve tribo para Levi. E Deus diz aqui que ia espalhar Levi. Deu vontade de entrar nisso, mas não é o caso. É muito interessante isto. Então, Levi
menos 1, ficam 11. Mas José não teve tribo, ficam 10. Mas os filhos de José tiveram, os 2, 10 mais 2, 12. Então, essas são as 12 tribos de Israel. Vamos ajudar. Para um engenheiro como eu, que gosta das coisas exatas, bem explicadinhas, é quase um sofrimento querer explicar uma passagem dessa, de tão poética, de tão elevada e às vezes vaga em termos de aplicabilidade dessas palavras. Talvez por isso eu nunca me dediquei muito a pregar sobre parábolas, por exemplo, que um interpreta assim, outro interpreta assado, outro interpreta assim, e eu não sinto com os pés muito no chão, com esse tipo de matéria que não me deixa ser bem firme. Então, e isso eu vou ter que me acostumar, porque é Apocalipse, imaginem como é que vai ser. Então é bom que eu já vou treinando. Versículo 8, ele muda o tom. É impressionante, ele muda o tom quando vai falar de Judá. É outra coisa, não só na quantidade de palavras que ele dirige a Judá, mas no peso delas. Mesmo José, que obviamente depois de Judá é o que mais foi distinguido entre os irmãos de longe, mas Judá vem e arrasou, em termos aqui de distinção entre os irmãos. E a tribo de Judá, não é só Judá, a pessoa física, mas a tribo que viria dele, os descendentes de Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. Já começou assim. Na frente dos irmãos, né? A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, pescoço, nuca. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Lembra que um dos motivos pelos quais perseguiram José, é por causa do sonho de José, que José sonhou que eles iam se inclinar perante eles, pagou caro José. Agora não é o próprio Judá falando que teve sonhos, tá? É o pai dele, Jacó, profetizando, dizendo: teus irmãos vão se curvar a ti. Judá significa louvor. Então, talvez um trocadilho aqui, a ideia de que teus irmãos te louvarão é um trocadilho, como se pode ver, com o nome Judá, indicando uma superioridade de Judá, sem dizer exatamente em quê. Quando fala, tua mão estará sob a cerviz dos inimigos, vai dar a ideia de que ele vai ter inimigos, vai ter luta, vai ter guerra, e ele vai exercer poder sobre os inimigos, vai ser forte. Versículo 9, Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? Mostra força, nobreza, basicamente. Não dá para entrar em mais detalhes. Lembrando-se sempre de alguém aqui que é chamado de leão da tribo de Judá. Mas estamos falando aqui do que Jacó falou para Judá. E como Judá deve ter compreendido, ele e os irmãos dele, pelo menos um pouquinho compreendido. A maior parte deles não entenderam coisa nenhuma aqui, certamente. Porque olhavam muito para o futuro, e são coisas muito complexas aqui. E não tão explicadas, muito condensadas. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Um dos versículos mais difíceis das Escrituras, esse aqui. Esta palavra Siló é muito, muito discutida entre os estudiosos em hebraico, em aramaico, nas línguas antigas, e não chegam a um acordo, o que significa exatamente isto. Quando ele fala aqui em cetro, em bastão, ele fala novamente também na ideia de superioridade, sempre é esta ideia aqui. E, antes de falar um pouquinho de Siló, é bom notar que em muitos aspectos Judá, a tribo de Judá, foi superior às outras tribos.
Por exemplo, José era a maior das tribos, a mais numerosa, de acordo com os censos feitos tanto no início quanto no fim da peregrinação no deserto. Ele já saiu a maior tribo do Egito. Tinha o maior número de homens de guerra. Era a tribo predominante no deserto, sempre ia primeiro, quando marchavam levando o tabernáculo. Quando Canaã foi dividida entre as 12 tribos, Judá foi a primeira tribo a receber herança. Olha a coleção de coisas que mostram a superioridade e a preferência de Deus sobre Judá. Durante o reino de Davi, teve uma proeminência enorme, porque Davi era da tribo de Judá. Na divisão, a capital de Judá Judá tornou-se o centro do reino do sul. O reino do sul chegou a ser conhecido como Judá, como um reino. Lembram que depois de Salomão o reino se dividiu em 2. 10 tribos do norte e 2 tribos no sul. As 2 tribos do sul eram Judá e Benjamim, bem pequenininha. Então era basicamente Judá. E as 10 tribos do norte, fazendo o reino do norte, que às vezes é chamado de Israel. Mas o reino do sul, que inclusive ficou muito mais fiel a Deus do que o do norte, basicamente muito longe de Deus, os reis do norte eram muito pagãos, muito rebeldes a Deus. De Judá, muito menos. Então, foi um reino muito mais fiel a Deus, o de Judá. E, às vezes, o reino de Judá era conhecido, o reino do sul era conhecido como Judá. Os que voltaram do exílio da Babilônia, que houve 2 exílios, de Nínive, em que as 10 tribos do norte foram dispersas, e não voltaram mais. Depois foi a vez do exílio do reino do sul, Judá e Benjamim. Benjamim bem pequenininha. Então, foram para Babilônia, com Nabucodonosor. 70 anos depois, conforme a profecia de Jeremias, eles voltaram. Ali restabeleceram novamente lá Israel. Só que ali era quase só Judá. Então, o Israel que nós conhecemos do exílio para frente, entre 400 e 500 antes de Cristo, dali para frente, o Israel que nós conhecemos, o Israel em que Jesus viveu, era basicamente Judá. E não se sabe sobre as outras tribos, claro que elas estarão todas lá, o Apocalipse fala muito disso, e deve ter hoje de todas as tribos ali em Israel, um assunto muito misterioso, muito pouco conhecido, não temos muita revelação sobre isto. Aliás, pouquíssima na Bíblia, temos que partir para a parte histórica, levantamentos dos judeus e tudo, isso é muito complicado. Mas a tribo de Judá, basicamente, tornou-se Israel. E o povo de Israel ficou conhecido como é que chama um israelita geralmente? Judeu. De onde vem? Judá. Mas essa superioridade de Judá seria até algo acontecer, que eu já li, até que venha Siló. Então parece que ia ter um período de superioridade, até um certo ponto em que aconteceria algo que ali seria outra coisa, algo muito mais elevado em termos de superioridade, de outra dimensão. E o que seria isto? Aí vem esse Siló, que uns dizem assim, não, isso é um título do Messias. É óbvio que é o Messias, tanto quase como se fosse aqui escrito o próprio Messias, até que venha o Messias. Siló é isso. Aí os outros dizem assim, não, de jeito nenhum. Siló não é um título do Messias, coisa nenhuma. Siló significa pacificador. Tudo bem, dá bem com Cristo, porque ele é chamado de o príncipe da paz. Aí vem outro e diz, não, nem é título do Messias, nem é pacificador, coisa nenhuma. Siló significa até que venha o que lhe pertence. Essa que encaixa mesmo no Messias, melhor do que o pacificador, inclusive. Em suma,
A boa notícia é que, para onde a gente olha, indica o Messias. Isso aí todos concordam. É interessante. Todos, claro, os que são conservadores na doutrina e creem na veracidade das Escrituras, inspiração e tudo mais. Então, é curioso como algo que não se sabe exatamente o que é, mas é óbvio, até pelas possibilidades de significado, que aponta para o Messias de Israel. Então, não tenham dúvidas, não tenham dúvida. Eu não tenho a menor ideia o que é Siló, mas diga assim, é algo referente ao Messias, e assine embaixo. Até aí eu assinaria embaixo. Obviamente, dependendo também dos eruditos na língua, que eu não entendo de hebraico. Mas refere-se ao Messias, e aí vem para acabar de complementar. E a ele obedecerão os povos. Pronto, aí... Não tem jeito, é o contrário, não tem jeito de dizer que Siló não se refere ao Messias, porque agora ele arrematou. Aí vamos ter muitas passagens na Bíblia que falam deste Messias que iria se tornar autoridade mundial, viria resgatar Israel e tornar-se autoridade mundial. E aí a gente sabe depois que esse Messias se tornaria, não bem depois, mas já havia indícios no Velho Testamento, mas ficou claríssimo no Novo, que esse Messias seria o mesmo Salvador do mundo. Quando eu digo do mundo inteiro, não é que iria salvar cada alma do mundo, mas iria oferecer a salvação para cada alma do mundo. E a salvação que ele realizou na cruz teria poder, como tem, para salvar todos os habitantes do planeta Terra de todas as gerações. Não vai porque não querem ser salvos por eles, por um aspecto. Por outro, há a questão da eleição. As duas coisas aí paralelas. Versículos 11 e 12 continua com a linguagem difícil. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, videira, uma árvore que dá uva. E o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. A ideia aqui é de abundância extrema, em que uma árvore nobre, como a vide, que dá vinho, um fruto importantíssimo para a geração da época, ainda hoje é, vai usar como diz aqui no interior, como pé de pau. A ideia é essa, é tanta abundância no tempo do Messias, que uma vinha que se trata com todo cuidado, e a Bíblia fala muito do cuidado que o viticultor tem com a vinha, que ele poda, ele limpa e tudo, depois vai ser usada como pé de pau. A ideia é esta, para amarrar um jumento. Aí vai lavar a roupa em vinho. A ideia de extravagância, essa é a ideia, de abundância. O vinho era abundante como água, ou será, neste tempo aqui. É assim que se interpreta esta passagem, a maior parte dos estudiosos. Quando fala de olhos cintilantes de vinho, dentes brancos de leite, vivacidade, beleza, alegria, energia. Em suma, pelo menos aqueles que creem, como nós, que haverá um milênio em que o Messias estará reinando em Israel, e que será um tempo de muita abundância, pois, dentro desta perspectiva de milênio, essa descrição aqui se encaixa perfeitamente, então, indicando uma extrema abundância no tempo do milênio. Vocês vão ouvir falar muito breve em milênio nas aulas da escola dominical, mas vai ser um tempo espetacular. E encerra a profecia sobre Judá. Agora cabe uma pergunta. Por que Judá seria tão superior às outras tribos? Por quê? Nós já vimos que Rúben perdeu o direito de primogenitura, desonrou o leito do seu pai.
Vimos que esse direito, ou essa condição de Rúben passou para José, que teve a honra de ter os 2 filhos abençoados por Jacó, e os 2 filhos incluídos nas 12 tribos, no caso Efraim e Manassés. Mas esperaríamos então que a superioridade estivesse sobre José, ou pelo menos sobre Efraim, ou pelo menos sobre Manassés, um dos 2 filhos de José, especialmente Efraim, que foi o abençoado com a mão direita de Jacó, como vocês já ouviram. Mas não é assim. Quando Jacó se dirige aos 12 filhos, José está num nível de bênção, mas vem Jacó e passa lá para cima, de uma maneira muito acima. Por quê? O que houve? Vale a pena ler o texto, que eu vou ler, entre aspas, extraído de um comentário expositor bíblico de um estudioso chamado John Sailhamer. Vou abrir aspas. Eu não sei, isso aqui talvez interesse mais àqueles que gostam de mais fundo nas escrituras, os mais dedicados mesmo ao estudo, os professores de escola dominical, mas ouça, porque é muito interessante. E ele ajuda a entender a história do Velho Testamento, a história de Israel. Abrindo aspas agora. É curioso nessas narrativas sobre José, que foi Judá, em vez de José, que terminou prevalecendo em ganhar a posição de preeminência entre seus irmãos. Por mais importante que José seja na estrutura das narrativas de Gênesis, seu papel é subordinado ao de Judá. Consequentemente, as bênçãos dos filhos de José, registradas nesta passagem, não têm um papel importante no desenrolar da história bíblica. Em vez disso, é a bênção de Judá, no capítulo 49, que tem o papel dominante na continuidade da história da promessa e da bênção. De Judá vem a casa de Davi, e de Davi vem o Messias, que é o foco da história bíblica dali para frente. Os 2 filhos de José, Efraim e Manassés, tiveram um importante papel nos textos bíblicos que tratam do reino dividido do norte. Mas a atenção do autor bíblico para aquele reino do norte, que terminou exilado e perdido na dispersão, aquele reino terminou, empalidece à luz da estrela nascente de Davi. Fecha aspas. Isso é uma explicação preciosa para nós entendermos essa questão não é bem das tribos, mas do próprio Messias, como é que ele veio de Judá, por que Judá e tudo. Em suma, Efraim e Manassés foram tribos importantes, especialmente no reino do norte ali, mas que terminou sendo exilado para a Síria em 722 a.C. A mais destacada entre as 12, a grande e privilegiada, por ser a tribo do Messias, foi Judá. Pergunta: por quê? Resposta: porque Deus assim determinou. Esse é o fato. Deus determinou. Mas e o motivo? Por que ele assim determinou? Para os mais curiosos, que querem chegar mais fundo, por que ele assim determinou? Preste bem atenção, agora vai ser uma coisa bem forte, bem diferente. Porque ele quis. Pastor, o senhor está rodando em círculos, e vou rodar até de madrugada. Porque ele quis. E por que ele quis? Porque ele assim teve vontade. Por que ele teve vontade? Porque ele quis. Ele fica rodando. Bendito o ciclo que não se acaba. Deus, 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 vontade de Deus, gosto de Deus, poder de Deus. E a soberania de Deus fica ali. Porque ele quer, porque ele quer, porque ele quer. E isto não é apenas um jogo de palavras, isso é o resumo da vida.
melhor dizendo, é uma chave para entender o sentido esquisito, estranho, incompreensível da Bíblia, da vida, digo, em que os poetas, os escritores ficam loucos, os filósofos desesperados para explicar a vida, o que é, para onde vai, para onde vem, por quê e tudo isso. Tudo se resume nisto que nós estamos agora focalizando, porque Deus quis. Ponto. E ele, então, escolheu Judá, a parte de critérios de primogenitura, que era de Rúben, perdeu. Aí ele quis honrar, de uma maneira muito elevada, José, filho fiel. Honrou, como já expliquei, honrou bastante José, com muitas bênçãos e tudo mais. Ótimo. E um dos homens mais poderosos do mundo, na época. Ótimo. Mas a parte, então, da primogenitura de Rúben, a parte da vontade de Deus de homenagear e distinguir José, que ele o fez, ele escolheu Judá sem posição especial nenhuma entre os filhos. Não há um motivo, não há um procedimento de Judá em vida, ou coisa que justifique porque Deus fez isso com Judá. E aqui está um belo exemplo da eleição de Deus, que ele escolhe a quem ele quer. Curioso é que ele já havia escolhido Jacó em vez de Esaú. Já expliquei isso um pouquinho, nem expliquei, citei na pregação passada ou atrasada, e vou ler aqui o texto. E agora ele escolhe Judá em vez dos outros 11, ou entre os outros 11. Exatamente o mesmo princípio de que ele escolheu Jacó, o próprio Jacó, pai de Judá, em vez de Esaú, que nasceu primeiro. Esaú, então, eram gêmeos, mas nesse caso, tecnicamente, era mais velho, porque nasceu primeiro, era o primogênito, Esaú, mas Deus quis foi Jacó. Romanos capítulo 9, vamos parar um pouco de palavras do pastor, para vocês verem que eu estou baseado na palavra de Deus, quando falo nessas coisas que envolvem a vontade absoluta de Deus. Romanos 9, de 11 em diante, a vontade que lê o capítulo 9 inteirinho, pelo menos do versículo 6 em diante, mas não vou fazer. Mas do versículo 11 em diante diz assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, os gêmeos Esaú e Jacó, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, no caso Rebeca, a mãe dos dois, o mais velho será servo do mais moço. O mais velho, Esaú, que veio instantes na frente, mas veio na frente, será servo do mais moço, Jacó. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Não escolhi Esaú, escolhi Jacó. Que diremos, pois, versículo 14, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, responde Paulo, pois ele diz a Moisés, aqui é o próprio Deus falando, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Segredo da vida. Assim, pois, não depende de quem quer, ou de quem corre, ou de usar esforço próprio, como se fosse, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó,
Deus, através das Escrituras, claro. Para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, agora conclui o apóstolo Paulo, logo, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer, e também endurece a quem quer, ou a quem lhe apraz. Meu amigo, você que não tem Cristo, ou minha amiga, implore a Deus por misericórdia. É o começo do seu caminhar no rumo da salvação, que só existe em Cristo. Mas se você quer dar um primeiro passo, bem inicial, implore a Deus pela misericórdia dEle. Não caia na tolice de querer justificar. Mas eu não sou tão ruim, eu ajudo meus pais, e eu falo, não faça isto. E eu conheço um crente ali que é pior do que eu, em termos de comportamento. Bom, primeiro você tem que dizer, um que se chama crente, tudo bem, pode até ser crente mesmo, crente fraco, não sei, mas seja o que for, não use o menor argumento com Deus. Ah, mas eu dedico grande parte do meu dinheiro para Deus, minhas ofertas são enormes. Não faça isto diante de Deus, porque não tem lógica humana, e Deus não quer saber desse tipo de raciocínio, muito menos uma leve sugestão sua de que você merece. Não faça isto. É tudo que o diabo quer para lhe afastar de Cristo. Baixe essa cabeça, esse seu orgulho, essa cerviz, esse pescoço. Baixe e diga, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei por que tu escolheste Jacó em vez de Esaú. Eu não sei por que tu escolheste José em primeira instância com relação aos outros. E depois eu não sei por que tu escolheste Judá por cima de José. Eu não sei por quê. Eu só sei o seguinte, Senhor, é que eu estou desesperado por paz no meu coração e tão ansioso para ir para o céu, para ser perdoado. Eu gostaria tanto de entender quem é Jesus Cristo, essas coisas. Eu vejo crentes amigos meus que têm suas dificuldades, seus problemas, mas são pessoas que têm paz, pessoas que não se apavoram com a morte, são pessoas que sabem para onde vão, seguras. Ai, tem uma inveja tão grande, Senhor, pois tem misericórdia de mim também. Só isso. Esse só é enorme, porque resume praticamente toda a sua atitude diante de Deus para a salvação. Porque uma alma que clama assim a Deus, com humildade, pedindo misericórdia de Deus, pedindo orientação, pedindo rumo, eu não tenho dúvidas de que essa alma será orientada até os pés do Salvador. E ali ele se humilha diante de Cristo e pede perdão, e diz, toma conta da minha vida. Aí dos pés ele passa para os braços, para as mãos, para o colo do Senhor Jesus Cristo. Não lute, não discuta, não argumente com Deus. Peça, peça e peça. Porque Ele dá o rumo. Ele não explica detalhes, mas Ele dá o rumo. O rumo é, se humilhe. Voltando a Jacó, capítulo 9 então, versículo 28 em diante. Voltando para Gênesis 49. Diz assim: são estas as 12 tribos de Israel, estou em Gênesis 49 e 28. São estas as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhes ordenou, dizendo, eu me reúno ao meu povo. Significa, vou morrer, é a expressão comum do Velho Testamento. Sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu. Ele passa quase a repetir o que tinha dito já para José. Já falei sobre isso.
Na caverna que está no campo de Macpela, fronteira a Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão, avô dele, comprou de Efron com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher, ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher, e ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está, comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a seu povo. Morreu. Antes de continuar a encerrar, já estou quase no fim, quero comentar a maneira bonita e tranquila, observada inclusive pelos estudiosos desse texto, serena, com que Jacó enfrentou a morte, deixando tudo arrumado, preparado, chamou José, abençoou os 2 filhos de José, fez o que tinha que fazer, resistiu quando José quis destrocar os braços dele, ele não deixou, quer assim mesmo. Agora chama os outros 11, falou profecias fortíssimas para o futuro, já tinha dito para José, o único que ele tinha poder de fazer o que ele queria, ser enterrado lá em Canaã, era José, né, que era o chefão no Egito. Os outros podiam saber à vontade, mas não tinham poder para realizar. Então ele avisou logo a José, aí depois disse para os 11, eu quero ser enterrado no lugar tal, por isso, porque foi ali que meu avô, o Abraão, foi, tá, comprou do fulano. Só faltou dar o registro da escritura, uma cópia xerox aqui teria sido autenticada, porque não teria nenhum valor no Egito, aqui no Brasil, pelo menos. Mas que era assim, tudo certinho. Aí diz que ele recolheu os pés na cama, não sei se ele encolheu fisicamente ou se estava sentado na beira da cama, se ele deitou-se mesmo, mas mostra uma posição física até, como que dizendo, estou no ponto, já posso ir, e foi reunido ao seu povo. Tudo bem, ele estava bem velho, e nada mais natural do que esperar a morte aos 130 anos de idade. Mas sabe bem, pensando, não precisa ser velho para enfrentar a morte com serenidade, com conformação, com submissão a Deus. Alguns enfrentam a morte de uma maneira repentina, não teve nem tempo de pensar nisto. Mas outros, Deus avisa, através da doença, dos prognósticos médicos e tudo mais. Não pessoas velhas apenas, mas pessoas novas, até às vezes meninos, são dados como doentes terminais. Então, essa aplicação para o crente se preparar para morrer, não é só para o velho, o ancião, que está muito adentrado nos anos aqui na terra. Não, é para qualquer um de nós. Uma mocinha de 12 anos de idade crente deve estar pronta. Tudo bem, ela vai pensar menos na morte do que um de 80, ela vai achar menos probabilidade de morrer logo, e que tem menos probabilidade, estatisticamente falando, claro, mas cada um tem sua alma. Então, cada um sabe se está preparado para enfrentar amanhã a notícia de um médico, você tem alguns meses de vida. Ninguém sabe como vai reagir, e nem tão importante como vai reagir, mas eu diria que é muito importante o crente manter uma comunhão tal com Deus, que ele prepare o máximo possível para uma situação dessa. E quando chegar o momento, quanto maior for a intimidade do crente com Deus, mais vai ser suportável a dor, vai ter sofrimento, vai ter angústia, a nossa sede de vida foi colocada em Deus, quando soprou em nós a vida, é um instinto muito forte, mas a serenidade para esperar a morte, e não achar uma coisa, não gosto nem de falar nisso, eu não passo nem na frente do cemitério, isso não combina bem com o crente, não. Ele deve falar de morte com mais naturalidade e pensar na própria morte, independente da sua idade. Então, pense nisto e trate com Deus isto. Voltando ao capítulo 50, eu vou ler rapidamente
não todo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou, assim que o velho morreu, o velho e querido pai de José. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram a Israel, que é o mesmo Jacó, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: meu pai me fez jurar, declarando: eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, depois voltarei. Respondeu o Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel-Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo por posse de sepultura. A Efron, o Eteu, fronteiro a mãe. Veja os detalhes. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos que com ele subiram a sepultar o seu pai. 2 observações apenas. Primeiro, José novamente chorando. E muito. E eu já várias vezes tenho apontado para este aspecto de José. E agora, publicamente, na frente de todo mundo. Chorou lá quando o pai morreu, ainda lá em Gósen, no Egito. Depois chorou, lamentou o pai 7 dias lá quando chegou a Canaã. E, sabe, intensa sensibilidade pode conviver com grande poder. Aqui está um homem muito poderoso. Talvez a gente não possa imaginar o poder que esse homem tinha na época. Ele chorando abertamente, pessoas olhando. Peça a Deus, especialmente os homens, durões, nordestinos, peça a Deus sensibilidade no coração, menos medo de chorar, ou de lamentar, ou de mostrar que está triste. Não tem nada a ver com a sua autoridade em casa, como o cabeça do casal, como o cabeça da família, como o chefe no seu departamento, como o dono da empresa onde você trabalha, como o governador do estado. Não tem nada a ver com a autoridade isto. Sensibilidade. E algo que faz muita falta a alguém que é crente em Jesus Cristo é essa falta de sensibilidade, porque vai chorar pouco. Quando eu digo chorar, não é exatamente derramar lágrimas, porque tem pessoas que têm até mais dificuldade em chorar, literalmente, mas eu digo é sentir mais a dor do outro, o sentimento do outro, o sofrimento do outro, sensibilidade. Não é à toa que a Bíblia falou tanta sensibilidade de José, não creio que seja à toa. Então, para mim, pelo menos, é um exemplo. E eu invejo a sensibilidade dele. Eu acho que todos nós, homens e mulheres, deveríamos invejar e sentir mais o que o outro está passando. Nosso coração tem calo, às vezes um calo grosso, porque a nossa vida já é difícil, sofrida, complicada, corrida. Pastor, eu mal dou conta de mim próprio, eu mal me sustento em pé, psicologicamente falando, fisicamente falando, eu mal suporto a minha rotina de vida. Pastor, eu não tenho mais condição de compartilhar. Peça a Deus para aumentar essa condição.
É muito importante para Deus como você vê os outros, como você sente pelos outros. E, por fim, o versículo 14 está preparando para uma ocasião, uma situação muito curiosa de José com seus irmãos. Depois disso, voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Muito bem, é a primeira vez que José agora está reunido com os seus irmãos, com todos eles, sem o pai. Sem a figura central, patriarcal, fortíssima de Jacó. Sumiu. O que ficou? Os 11 irmãos de um lado, pobres ali no Egito, num canto que arranjaram para ele ali, a misericórdia do outro, super poderoso, rico, com todo o poder nas mãos. José, olhando para os 11 agora, sem a figura gigante do pai Jacó. O que é que vai dar nisso? Na próxima semana nós vamos ver o que é a perseguição do pecado, o que é uma consciência dolorida, anos, décadas depois, por causa de pecados cometidos muito antes. Muito interessante que nós vamos ver na próxima pregação, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe com essas lições todas. Vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, por tudo que foi dito. E como te pedi no início, que seja uma espécie de honra ao Senhor Jesus Cristo, o resultado dessa pregação. Que ela mexa nos nossos corações. Todos nós. Cada um conforme a sua própria necessidade. Obrigado por esta bela história, que nós estamos agora pertinho de terminar a exposição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.